Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu me chamo Delma e o vídeo de hoje eu vou trazer para você a minha experiência com relação à cirurgia bariátrica. Não venho como especialista, é a minha experiência. Então, fica comigo no vídeo que vai ser babado. Eu vou te contar sobre a minha decisão, sobre o meu pós-operatório, sobre como eu lido com relação à alimentação. Vou te contar tudo. E o porquê de eu ter criado um e-book de comidas saudáveis. Vamos começar com o porquê eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Então, eu pesava 107 quilos e a minha vida era muito limitada. Eu não conseguia nem ao menos amarrar o cadastro do meu tênis, pôr um sapato, uma sandália, que eu não conseguia abaixar. E isso aí são as coisas menores que acontecem quando a gente é obeso. Eu tinha a minha saúde muito debilitada, eu não conseguia andar sem parar para respirar, sabe? Eu não conseguia ir daqui à sala, porque eu ficava muito ofegante. Eu estava com problema de coração, estava com risco de cirurgia, né? E a minha médica, a minha cardiologista foi que deu o start, Delma. Você tem que emagrecer. Se você não emagrecer, você vai ter que operar o coração, né? E foi assim que eu comecei a buscar, né, com relação à minha saúde. Aí fui descobrindo várias coisas. Descobri que eu estava pré-diabética, já no limite mesmo, quase ficando diabética. Eu descobri que eu estava com esteatose hepática, que é gordura no gordura no fígado, e estava bem acentuado mesmo, né? E não tinha problema de pressão, né? O que muitas pessoas obesas têm, né? Problema de pressão alta. Eu não tinha, mas a minha vida era um caos, né? Eu não conseguia fazer nada, sabe? Era uma indisposição tremenda, sabe? Eu me sentia incapaz de passear. Nos últimos meses, antes da minha cirurgia, eu já não fazia mais as coisas que eu gostava de fazer, porque eu não tinha condição física para isso. Eu sempre fui uma pessoa ativa, fazia trilha, caminhadas, andava muito de bicicleta no centro do Rio de Janeiro, né? Então, eu fui perdendo gradativamente, sabe, o estímulo, porque eu não conseguia fazer. Então, para não atrapalhar as pessoas, meu marido gostava muito de trilha, gosta, né, muito de trilha, de andar de bicicleta, então eu já deixava de participar dos passeios para não atrapalhar. Então isso já estava não só afetando a minha saúde física, quanto a minha saúde mental, né, porque eu já estava me sentindo, sabe, muito mal com isso. E aí eu parti para a preparação da cirurgia bariátrica, né? Eu fui aprovada no programa, porque você tem que ter o peso mais a sua altura, né? Tem uma continha que eles fazem, né? E eu estava já com obesidade bem acima. Então eu comecei o processo de exames, de psicóloga também, que é muito importante. Eu fiz esse acompanhamento antes da cirurgia durante 2 anos. Na verdade, eu fiz durante 3 anos, que foi ali naquele período da pandemia, então meio que atrasou um pouco. Mas eu fiz sessões com psicóloga, com cardiologista, nutricionista. Isso tudo tem uma preparação física e mental, tá? Então, você não tem como escapar disso. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem a cirurgia sem essa preparação psicológica, né? Tem muitos. Hoje em dia é normal fazer isso, mas na época que eu fiz, fez agora 3 anos que eu fiz a bariátrica, eu fiz a bypass. E o que acontece? Na época era exigido pelo meu plano de saúde, que eu fiz pelo
pelo plano de saúde, e era exigido, eu tinha o plano de saúde assim. E aí eles exigiam esse tempo, né, de preparação com esses especialistas para fazer a cirurgia. E aí chegou o tão sonhado dia, o dia da minha cirurgia. Olha, eu estava super tranquila, até porque eu tive essa preparação toda antes, né? Com os especialistas, eles me explicaram muito bem tudo que ia acontecer. Então eu fui, eu fui bem preparada para o dia da cirurgia. Por isso a importância com relação a essa preparação antes, né, da cirurgia. Tem gente que fala, ai, mas 2 anos? Sim, tem muitas pessoas que têm, que a obesidade afeta muita coisa mental, sabe? Autoestima, vários aspectos. Tem pessoas que têm compulsão por comida, né? Então isso tudo vem da mente. Por isso a importância dessa preparação antes da cirurgia, né? Então eu fui para a cirurgia tranquila, sem nenhuma dúvida, sem medo. Também pesquisei muito, é muito importante que você se cerque de pessoas que entendam. Hoje em dia tem vários youtubers que falam sobre a cirurgia bariátrica, tem na rede vizinha do Instagram também várias pessoas, sabe, com esse nicho e que falam muito. Uma dessas pessoas que me ajudou muito nessa trajetória foi a Naizinha. Dá uma olhadinha lá no Instagram que ela fala tudo sobre bariátrica. Então ela me ajudou muito, sabe, com as minhas dúvidas e tudo isso. Então é muito importante que você se cerque de informações para você já ir sabendo o que vai acontecer. E aí, depois da cirurgia, o que acontece? A minha cirurgia foi tranquilíssima, tá? Eu não senti nada após a cirurgia, mas isso eu estou falando da minha experiência, tá? Da minha experiência. Tem pessoas que sentem muita dor por conta dos gases, mas eu não senti absolutamente nada. No terceiro dia, após a minha cirurgia, foi que eu comecei a sentir um pouquinho de fraqueza. Por quê? Você fica tomando só líquido, o seu corpo está acostumado, o seu organismo está acostumado com uma quantidade de comida grande, né? E aí você passa a tomar só aquele caldinho, não é que você sinta fome, eu não sentia fome, eu comia porque eu tinha que comer, né? Comia não, bebia, né? Porque você passa, eu fiquei 15 dias tomando só líquido mesmo. Então, no terceiro dia após a minha cirurgia, foi que eu comecei a sentir fraqueza, de levantar, ficar tonta, e aconteceu isso. Mas eu não tive, assim, tive um desconforto também por conta dos gases. Isso já para o segundo dia da cirurgia foi que eu comecei a sentir esse desconforto, né? Quando a mulher tem neném, os médicos falam, não fala muito porque vai ficar com gases e tal, é a mesma coisa, né? Então, eu senti aquele desconforto de gases, mas a minha médica já tinha passado um remédio para gases, né? Caso eu sentisse esse desconforto, era líquido também, tudo líquido, se bem que eu tomei também um comprimido, mas isso aí tinha que ser macerado, né? Os médicos instruem tudo, diz como é que você tem que tomar, o que você tem que tomar, e é imprescindível que você siga as orientações médicas, sabe? Isso aí é crucial. Você tem que seguir as orientações médicas, sabe? Com relação à alimentação. Então é isso. Desconforto foi só um pouquinho ali para o segundo dia, terceiro dia, foi que eu senti isso. Depois disso foi tranquilo, assim, eu já estava muito bem preparada com relação à alimentação, eu sabia que
eu ia ter que tomar esse líquido, que ia passar por essa preparação, né, com relação à alimentação. Mas olha, eu vou te falar, o início foi tranquilo, foi tranquilo. Eu não sentia fome, eu comia porque eu tinha que comer, porque eu tinha que me alimentar, mas a fome não vinha. Lá para o 15º dia foi que começou assim, com relação à alimentação, eu comecei a sentir falta de mastigar alguma coisa. Não era fome, eu não sentia fome, mas eu já estava cansada de ficar tomando aquele líquido. Passei 15 dias tomando líquido. Aí depois vieram mais 15 dias tomando aquele cremoso fininho, né? Você já podia bater a sopa, coar, mas deixar assim bem cremosinho, mas com muito líquido, né? Então, mais 15 dias. Então, quando chegou assim, no 15º dia, eu de fato sentia falta de mastigar alguma coisa, né? E foi esse o desconforto, mas eu consegui lidar com isso tranquilamente, até porque quando você quer muito alguma coisa, você está em busca de melhora de saúde, eu acho que você tem que saber os seus limites, né? Então eu estava preparada para isso. E chega uma hora que você, acho que parece que cai a ficha, sabe? Que você descobre que realmente a cirurgia não é mágica, não é mágica. Isso eu estou falando assim, com 1 ano de cirurgia, né, que começou, essa chavezinha ligou, sabe? De fato, a cirurgia não é uma mágica, que você fez a cirurgia bariátrica e ponto, tá magra, do jeito que você sempre sonhou. Não. É muito importante que você tenha cuidado com a alimentação, que você busque uma alimentação mais saudável, que você busque um exercício. A cirurgia sozinha não vai fazer milagre. Você tem que juntar o seu estilo de vida com a cirurgia para que ela seja uma cirurgia de sucesso, né? Então, você tem sim que buscar uma alimentação mais saudável, exercício físico é muito importante, porque a gente emagrece, mas fica a pele, né? Fica uma coisinha ou outra, e também para ajudar no emagrecimento, o exercício físico é a melhor coisa que existe, né? Assim, em conjunto com a alimentação, né? Então, a cirurgia, ela não é milagrosa, só vai ser se você juntar, é um combo, a cirurgia com a alimentação, porque muitas pessoas falam, emagrecer com a cirurgia bariátrica é fácil. Não, não é fácil, não é fácil. Não é fácil porque você precisa regrar a sua alimentação, você precisa de um exercício físico constante. Isso aí é para sempre, é uma mudança de vida. Por isso a importância de você tratar da mente, sabe? Porque é uma mudança de vida, é um estilo de vida novo. Não basta você ir lá, né, faz a cirurgia e ponto. Aí você vira as costas, depois que você está liberada pelo médico para comer o que você quiser, você ter os mesmos hábitos. Você vai engordar tudo de novo. Aí por isso que muita gente fala, a cirurgia bariátrica não adianta. Eu conheço, quando eu estava perto de operar, eu tenho a tia do fulano que engordou tudo de novo. Eu tenho a prima do cicrano que engordou tudo de novo. Claro, se você não tratar isso aqui e não mudar os hábitos, não vai adiantar. Então, quem deseja fazer a cirurgia, sabe, faça, porque é muito importante. Foi um passo, assim, decisivo na minha vida e que eu não me arrependi nem um pouco, mas tenha em mente que a cirurgia sozinha, ela não vai fazer milagre na sua vida, entendeu? Ela não vai. Você tem que fazer um acompanhamento, né, com um nutricionista, você tem que continuar cuidando da sua cabeça, você tem que fazer um exercício físico para que seja, assim, muito boa a sua decisão, para que você não jogue fora, porque não vou dizer que seja um sacrifício,
mas é uma coisa que você, sabe, teve ali, você dedicou, né, a sua vida para aquilo, né? E aí você joga tudo por água abaixo, né, de ralo abaixo, porque você não tem uma disciplina alimentar, você não tem uma disciplina para fazer um treino, uma academia, ou que não seja na academia, que seja em casa, sabe? Você pode muito bem fazer um exercício físico em casa, né? Então, é crucial que você tenha essa mentalidade de mudança de vida, de mudar a sua cabeça, porque não adianta você cortar o estômago fora e não mudar isso aqui, né? Assim, com o tempo eu fui me adaptando à alimentação, sabe? Buscando de fato uma alimentação mais saudável. Hoje, eu não vou dizer para você que eu não coma um lanche, né? Ontem mesmo eu fiz pizza na sexta-feira, ontem não, ontem foi sábado, hoje eu estou gravando é domingo. Então, na sexta-feira, geralmente aqui em casa, a gente faz um lanche, né? E essa sexta foi pizza. Eu comi uma fatia de pizza, até porque eu não consigo comer muita coisa. Mas eu comi uma fatia de pizza e foi o que me satisfez. Tá ali, sabe? Eu fiquei satisfeita, eu parei, né? E hoje eu sei fazer as escolhas, né? Em vez de... Tem muitas vezes que no meio da semana meu marido fala, vamos fazer um lanche? Aí eu falo, não, tudo bem, até te acompanho, você faz o lanche, eu prefiro comer comida, né? Então, eu prefiro me alimentar bem. E eu não digo para você que eu faça dieta, eu não faço dieta, mas eu como saudável, eu como legumes, eu como verdura, né? Eu me alimento com proteína. Então, eu procuro, eu raramente como frituras, né? Eu faço mais os meus alimentos na air fry ou no forno, né? Então, eu evito frituras, coisas muito gordurosas, né? E é impressionante como a gente, incorporando esse hábito da alimentação mais saudável, como o nosso inconsciente fala, não, eu, entre comer um hambúrguer e comer um cacho de uva, eu acho que eu vou comer o cacho de uva, sabe? É impressionante como você faz a escolha certa, assim, no automático, sabe? Quando você incorpora, né, esse novo estilo de vida, né, de alimentação. E até porque é, você precisa manter, né, os nutrientes. Então, com essa escolha de comidas saudáveis, e você pode comer saudável, você pode comer tudo, tudo, desde que você tenha um equilíbrio, né? E você saiba fazer escolhas, né? Em vez de eu comer uma batata frita, eu posso comer uma batata cozida, sabe? Eu posso deixar a batata frita para o final de semana, né? Para um dia que seja da semana. Se eu comi batata frita na terça-feira, poxa, o resto da semana eu não vou comer, eu já comi, sabe? Então é você saber equilibrar tudo e fazer boas escolhas. Procurar comer coisas sem gordura e alimentos mais saudáveis, mais natural. Aqui em casa eu como muito legume, muita verdura, sabe? E isso já enche. É uma tática bem legal que você pode tentar tirar assim arroz, macarrão, não é deixar de comer. Eu adoro arroz. Mas o que eu faço? Eu ponho um pouco mais de legume e menos arroz, um pouco mais de carne, né? Um pouco mais de frango, peixe. Então é você saber equilibrar isso tudo para você buscar uma alimentação mais saudável. Você não precisa ficar comendo folha para o resto da vida. Tem pessoas que sim seguem uma dieta regrada e tudo direitinho, né? Pesa a comida. Eu não peso a comida, até porque eu como um pouquinho, então aquilo ali, e eu já tenho uma coisa que é assim, me satisfez, eu já estou satisfeita, alimentada, eu paro, eu não forço, sabe?
melhor que seja a comida. Não interessa se eu vou deixar no prato ou não. Me satisfez, eu estou satisfeita, eu paro, né? E tem pessoas que tentam, sabe, ainda comer mais e mais e mais, por quê? Não tratou da cabeça, né? Então, isso é muito importante, você adaptar comida, receitas, né? Tem receitas que são muito adaptáveis, você pode mudar. Eu gosto muito da farinha de aveia, então muitas coisas que levam farinha de trigo, eu substituo por farinha de aveia, sabe? Eu estou com muita vontade de comer um bolo, não vou dizer que eu não faça bolo, eu faço bolo sim, normal, como todo mundo, com açúcar, com tudo. Mas se eu estou com muita vontade de comer um doce, eu busco comer um doce mais saudável. Bolo de banana com maçã, aquele bolo funcional, que é com farinha de aveia. É uma delícia. E você pode, sabe, comer sem culpa. Claro que você não vai fazer um bolo e vai comer o bolo, sentar e comer o bolo inteiro. Isso aí também você tem que saber, né, equilibrar. Mas fazer boas escolhas, adaptar receitas para coisas mais saudáveis. E foi na busca dessa alimentação saudável que eu criei o meu e-book de comidas saudáveis. São várias receitas adaptadas, sabe, para o meu estilo de vida hoje, coisas que eu faço no meu dia a dia, né, que eu gosto muito e que são fáceis de fazer, simples, e você come sem culpa, você faz com facilidade, e tem gente que fala assim, ai não, mudança de hábito alimentar é muito difícil, porque é uma comida incrementada e você tem... Não, é tudo muito simples. Você substitui uma coisa por outra, sabe? Você, por exemplo, uma lasanha. Você pode comer uma lasanha normal, comum, como todo mundo, sabe? Você pode comer, mas você vai comer uma lasanha cheia de calorias 3 vezes na semana? Não tem necessidade disso, né? A gente come com olho, não pensando no que você vai pôr para dentro. Você pode fazer uma lasanha com berinjela, é delicioso, com abobrinha, né? Você pode adaptar isso aí, fazer uma coisa diferente e ir adaptando. No meu livro, no meu e-book de receita, tem cada receita que é tão gostosa que você nem sabe, não é uma coisa, eu estou fazendo dieta, não. E você nem percebe que você está comendo saudável, porque é uma receita comum, corriqueira, do dia a dia, mas que foi adaptada, sabe, para esse novo estilo de vida. É muito legal, assim, tá maravilhoso o e-book. Dá uma conferida. Eu vou deixar o link do e-book na descrição do vídeo. Você dá uma olhadinha lá que você não vai se arrepender. Assim, é o meu guia prático em conjunto com essa minha nova maneira de viver, esse meu novo estilo de comer um pouco mais saudável. Olha, sinceramente, essa foi uma decisão muito importante na minha vida e que eu, de fato, não me arrependo. Não me arrependo um minuto sequer. Mas por que eu não me arrependo? Porque eu pesquisei, eu busquei informação, sabe? Eu me cerquei de tudo que pudesse me dar essa segurança. E foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Se você está passando por isso, se você está em busca de uma qualidade de vida melhor, se você já fez de tudo, sabe, para tentar emagrecer e não consegue, se você está com a sua saúde debilitada e pensa, né, em fazer a bariátrica, vai lá, faça porque sabe, a minha experiência foi maravilhosa. Eu não vou garantir a você que a sua também seja, mas por isso que você tem que buscar informação, você tem que buscar um tratamento bom, sério,
com médicos de confiança, uma equipe médica de confiança. Então, é muito importante. E eu fiz isso. Eu busquei informação, eu me cerquei de pessoas, né, que já tinham feito a bariátrica, casos de sucesso, um novo estilo de vida, e por isso que eu não me arrependo do que eu fiz. E eu tenho certeza que se você fizer assim, você também não vai se arrepender. Se você gostou da minha história e quer ter acesso a essas receitas deliciosas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você tem alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. Talvez eu possa te responder e sanar a sua dúvida. Conversa comigo. Tchau e até o próximo vídeo!